Bom dia, queridos irmãos. Em continuação ao estudo sobre a Reforma Protestante, nós falamos sobre Martinho Lutero e sabemos que ele passou um período de um ano dentro do castelo, certamente protegido pelo governo da Alemanha, e ali ele teve a oportunidade de escrever alguns textos que foram importantes para a compreensão dos reformadores, mas especialmente a tradução do Novo Testamento para a língua alemã, pois os alemães ainda não tinham a Bíblia na sua própria língua, de forma que ele fez um grande trabalho. E depois desse primeiro ano que ele esteve ali confinado, ele volta a Wittenberg. E voltando a Wittenberg, ele reassume o seu posto de líder da reforma. Certamente, algumas mudanças, algumas modificações foram efetuadas por ele. Uma delas, nós podemos citar a abolição do cargo de bispo. Então, na Igreja Reformada, não tem mais essa função de bispo, uma vez que ele entendia que o bispo não era uma função bíblica, não era um cargo bíblico, mas sim um cargo que foi criado pelos homens dentro da igreja. Então, o bispo, ele não tinha nenhum valor para a igreja reformada, pois se tratava de um cargo de proeminência, ou seja, uma pessoa que estava simplesmente para comandar a igreja, mas não tinha uma função pastoral. Mas sim, a igreja precisaria sim de pastores, de pessoas que pudessem dar atenção à igreja, né? Que tivesse liberdade para dar assistência espiritual e tivesse esse objetivo de doutrinar biblicamente o povo, especialmente o povo da Alemanha. Bem, nós vemos também que Lutero, além disso, ele entende que os monges e freiras deveriam abandonar o voto de celibato, porque também não era bíblico. Uma pessoa que seria totalmente proibida de se casar, de ter relacionamento sexual, estaria ferindo os princípios bíblicos, uma vez que os líderes da igreja deveriam ser casados conforme escreve no Novo Testamento o livro de Timóteo. Então, ele incentiva os monges a se casarem, as freiras também, ele incentiva a se casarem, a constituírem famílias, e ele mesmo se casa com uma ex-freira, que foi ou seja, Catarina Vambora. Catarina Vambora foi ex-freira e se casou e passou o resto de sua vida com o Lutero. Bem, a imagem de um pastor casado passou a ser algo natural dentro da igreja cristã reformada. Os leigos também passaram a receber o vinho, porque antes os leigos só podiam receber a hóstia, que era o pão, e o vinho só o sacerdote que estava à frente, né, da celebração da Eucaristia. Desta forma, então, todas as pessoas, inclusive os leigos, têm direito também a receber, além do vinho, o pão. Em 1546, Martinho Lutero morre e Felipe Melanchthon continua o trabalho que Martinho Lutero iniciou. O movimento luterano se expande. Os princípios luteranos também se expandem por todo o mundo, inclusive chegam aqui à América. Em 1546 a 1552, aconteceram várias guerrilhas devido a essas divergências religiosas
entre a Igreja Reformada, chamada Igreja Protestante, e a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, muitas pessoas morreram. Os príncipes defendiam que eles mesmos deveriam determinar a religião que a sua nação deveria seguir, que os príncipes eram os governantes dos vários estados da região da Europa. Então, eles ficaram com essa responsabilidade. A Alemanha, naturalmente, aderiu ao protestantismo. Então, a reforma aconteceu em larga escala. Também houveram aqueles que determinaram em seus corações, e concomitantemente com o movimento luterano, a realizar uma reforma radical. Que tipo de reforma radical? Eles entendiam que não bastaria que as pessoas mudassem algumas crenças ou princípios da moralidade, da questão doutrinária da igreja, mas era seria necessário uma conversão. E depois dessa conversão, um batismo. Então, naturalmente, muitas pessoas começaram a pregar um novo batismo, entendendo que aquele batismo da Igreja Católica não serviu, porque não era acompanhado de uma conversão. Então, o batismo católico, especialmente o batismo infantil, não tinha nenhum valor. Então, eles pregavam que as pessoas precisavam se arrepender, mesmo já sendo cristãs, mesmo sendo da Igreja Reformada, precisariam não apenas aderir à reforma protestante, mas se converter de todo o seu coração, entregar sua vida a Jesus, viver em uma vida de comunhão com Deus. E logo essas pessoas deveriam ser batizadas. Então elas foram apelidadas de anabatistas, que significa aqueles que batizam novamente. Mas eles entendiam que eles não poderiam ser chamados de anabatistas, porque eles não pregavam apenas o rebatismo, mas eles pregavam o batismo, porque o batismo por aspersão não teria validade para eles. Aquele batismo sem a conversão, batismo infantil, não teria nenhuma validade. Bem, os anabatistas foram perseguidos não só pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas também pela própria Igreja Reformada, uma vez que se posicionava contra a conduta moral da Igreja Reformada. Então eles foram perseguidos, foram mortos, muitos foram mortos por intermédio do enforcamento, outros foram queimados em estacas e alguns deles eram também afogados, eram amarrados, ou seja, amarravam os pés e as mãos e jogavam no rio para que eles se afogassem, inclusive mulheres. E isso foi algo que perturbou muito a comunidade cristã da época, mas esse movimento continuou, não só esse, como vários outros movimentos de reforma, que foram chamados de movimento de reforma radical, perdurou por muito tempo. Alguns entendem que os batistas vieram dos anabatistas, mas não há uma unanimidade nessa questão. Certamente alguns dizem, a grande maioria acredita que os anabatistas não deram origem aos batistas, mas sim os puritanos. Logicamente, nós precisamos depois estudar com mais tranquilidade esse tema para que nós possamos chegar a um melhor consenso. Bem, também nós tivemos um grande reformador, que foi o João Calvino. João Calvino viveu na Genebra, mas ele era natural do norte da França, e ali ele compôs a sua teologia. Bem, ele defendia que a reforma precisaria de uma maneira de organização eclesiástica, ou seja, uma forma de organização eclesiástica. E essa organização eclesiástica, que aconteceu em 1500
1536, por João Calvino, era chamado de presbiterianismo. Então ele deu origem, naturalmente, à igreja presbiteriana, que é a igreja tradicional, como também a igreja batista, que surgiu desde a reforma protestante. Bem, a sua teologia, ou seja, na sua teologia, ele defendia a soberania absoluta de Deus. Deus é soberano, a sua vontade não pode ser questionada nem pode ser impedida. Então, a soberania de Deus é um ponto de grande importância para João Calvino. A salvação acontece pela eleição de Deus. Enquanto Lutero defendia que a salvação ocorre mediante a justificação pela fé, qualquer pessoa pode ser salvo, se ele assim bem entender, se ele bem quiser, ele pode ser salvo. Já Calvino, ele entendia que não, nem todos poderiam ser salvos, porque nem todos são eleitos. Alguns são eleitos para a salvação, que ele também chamava de predestinado, ou seja, destinado antes para a salvação, que seria uma predestinação dupla. Alguns eram predestinados para a salvação e outros para a perdição. Então, aqueles que eram predestinados para a perdição não tinham o que fazer, já iriam certamente para o inferno. E aqueles que eram eleitos por Deus para a salvação, então tinha o seu lugar assegurado no céu. A obra de Cristo na cruz é restringida aos eleitos para a salvação, de acordo com João Calvino. Então, só para os salvos, só para os eleitos, foi que Cristo morreu na cruz do Calvário. A doutrina da irresistibilidade da graça é necessária. Então, a graça se torna irresistível para aqueles que são eleitos. O eleito é salvo independente da sua vontade, pois o Espírito Santo o dirige irresistivelmente para Cristo. Então, a palavra é um pouco difícil de se pronunciar, mas é essa irresistibilidade, né? Então, se você é eleito, logicamente, você não tem como resistir. Um momento da sua vida você vai ter esse encontro com Deus e vai ser salvo naturalmente, porque você é um predestinado. Esse é um princípio calvinista, né, que certamente os batistas não apoiam esse tipo de interpretação. E sim, a igreja presbiteriana, que foi gerada a partir da sua teologia. Ele afirma que os eleitos jamais se perderão. Ele também deixou como legado uma grande participação, uma grande influência na educação da época, e reflete até hoje na nossa educação. Ele incentivou muito a educação. Ele entendia que as igrejas tinham a responsabilidade de educar os seus filhos, as suas crianças, e ele criou lá em Genebra um sistema de educação em 3 níveis, cujo topo estava a Academia ou Universidade de Genebra. Então as pessoas precisariam começar por um nível fundamental, depois passar por um nível médio e depois chegar a um nível superior. Então esse foi um princípio criado por João Calvino, que gerou um grande benefício para a educação, especialmente a educação cristã. Então nós vamos posteriormente estudar alguns outros reformadores e também estudar sobre a Contra-Reforma da Igreja Católica, e com certeza nós temos muito a aprender. Nós não vamos explorar todo o conteúdo da história da Reforma Protestante, mas estamos apenas fazendo comentários a fim de que nós possamos ter uma noção mais ampla do que foi a Reforma Protestante. Se alguém quiser fazer algum comentário, colocar mais alguns conteúdos que não foram aqui apresentados, fiquem à vontade, pode colocar aqui ou mesmo
no grupo. Faça o seu comentário que vai ser de grande importância. Vamos dar continuidade, queridos, ao estudo. Se possível, os irmãos tentem ler alguns livros, tentem estudar mais sobre a reforma, porque nós estamos estudando sobre a nossa própria história para que nós possamos entender o nosso presente. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter um domingo de muitas vitórias. No nome de Jesus. Amém.